Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Deixa eu usar meu rosto lindo. Hoje é quarta-feira. É quarta? É, quarta. Às vezes eu esqueço que dia é hoje. Estamos no dia 201 aqui, mais uma vez para transbordar aqui um pouco sobre o reino, sobre a palavra de Deus na sua vida. E tudo que nós fazemos aqui é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, tá certo? Nós estamos estudando o livro de Tiago, né, com algumas passagens aqui que é muito marcante. Ele tem muito a nos ensinar. É um dos livros assim que eu mais gosto, que é muito atual. É tudo muito atual. Embora tenha sido escrito há mais de 3 anos atrás, é um livro assim muito recente e tem muito a nos ensinar. Bom, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like. Temos aqui todos os dias esses vídeos compartilhando um pouco sobre o reino de Deus, sobre a justiça dele, para que você possa aprender a governar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Então vamos ler nosso texto de hoje, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observar atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Esse texto ele é bem profundo, né? Bem forte, porque ele trata aqui algumas coisas, uma das coisas assim que eu considero a maior cegueira das pessoas que se dizem cristãos, né? Porque o que acontece? Muita gente que se diz cristão, que vai na igreja, ou às vezes nem vai, mas a maioria que diz que vai, ela está vivendo ali um momento, muitos vivem ali um momento de aparência, né, de estar ali no meio das pessoas para se justificar para o pastor, para o seu líder. E quando ela sai daquele ambiente que é a igreja, ela está vivendo a vida dela, a gente não consegue perceber a mesma pessoa. A gente não consegue perceber que essa pessoa ela foi liberta, que ela foi salva. Porque quando a pessoa realmente tem um encontro com Deus, quando a pessoa realmente tem a vida transformada, ela não consegue fingir, ela não consegue estar em dois lugares adorando a dois senhores. Ou ela serve a Deus, ou ela não serve. Ou ela faz a vontade de Deus, ou ela não faz. E muita gente acaba se iludindo, achando que, eu vou na igreja, ou então eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia, que só isso é o suficiente, mas não é. Tiago fala aqui que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus e não simplesmente ouvindo, iludindo a nós mesmos, né? Então, muita gente acaba só ouvindo, mas não pratica, né? E a palavra ela tem muitos ensinamentos, muito que nos ensinar, né? A respeito de todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós buscamos esse conhecimento e aplicamos isso na nossa vida,
aí sim nós podemos ser considerados pessoas que estão de fato servindo a Deus, né? Porque não adianta viver uma vida de religiosidade, ir para a igreja todos os dias, fazer algumas coisas e deixar de fazer outras, né? O nosso principal objetivo mesmo, nosso papel como cristão é ser como Jesus Cristo. Jesus andava no meio das pessoas dos pecadores. Jesus, ele falava com todo mundo. Jesus, ele era uma pessoa amável. Ele cuidava dos outros. Ele sustentava ali os outros. Ele fazia de tudo para que as outras pessoas se sentissem bem, se sentissem melhor. E por mais que ele fosse julgado ali, que ele fosse maltratado, que ele fosse apedrejado, né, e crucificado no final, ele falou ali para Deus: olha, Senhor, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Então, no nível mais doloroso, né, que Jesus teve, que foi ali naquela cruz, quando já estava acabando ali o seu fôlego de vida, uma das últimas palavras que ele falou foi justamente pedir perdão pelas pessoas, né, para que Deus perdoasse aquelas pessoas. Será que nós estamos nesse nível do cristianismo? Hoje a gente se magoa quando alguém fala alguma coisa para nós e aí a gente acaba esquecendo que o nosso papel é ser como Jesus era. E aí hoje parece que é tão simples alguém te magoar, é tão simples alguém ferir o seu coração porque a sua alma acaba não sendo blindada. E aí as pessoas começam a acumular ódio, começam a acumular rancor, começam a acumular sentimentos que Jesus não tinha nada disso. Então, por isso que Tiago fala que é uma ilusão, né? A pessoa acha ficar só ouvindo e não praticar. Tem gente que ouve a palavra, mas não consegue viver aquilo dali. Não consegue abrir mão, né, da sua própria vontade, do seu próprio querer, por conta das coisas do mundo, né? E ela vive de aparência, na igreja é uma coisa, em casa é outra. E essas pessoas estão simplesmente se iludindo. Porque não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou servimos ao diabo. Não tem outra escolha. Ah, eu gosto de Deus, eu vou para a igreja, então eu estou servindo a Ele. Será mesmo? Só dizer que serve a Deus não é servi-lo totalmente, né? É abrir mão das nossas escolhas, é fazer o que precisa ser feito, sabe? É você mergulhar de fato nas características de Jesus e viver isso todos os dias. Eu admiro muito, assim, uma das passagens que eu mais gosto de Jesus é quando todo mundo quer apedrejar aquela mulher e ele fala, né? Quem nunca teve pecado que atire a primeira pedra. Nós estamos tão prontos para julgar as outras pessoas, sabe? Para apontar o dedo para outra pessoa porque ela fulano de tal fez isso, fulano de tal me magoou, fulano de tal mexeu comigo, fulano de tal fez isso, sendo que às vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos. Nossa, o que foi que nós fizemos de errado, que acabou nos distanciando de Deus, que acabou ferindo nosso caráter, nosso coração, que acabou assim deixando uma mancha em nós? Essa é a pergunta que nós devemos fazer e não ficar preocupado com o que a outra pessoa falou, com o que a outra pessoa fez. Ah, fulano de tal fez isso. Deixa fulano de tal resolver a vida dele com Deus. Nós precisamos nos preocupar com a nossa vida, com a nossa aliança. Essa aliança ela precisa ser renovada dia após dia. É você se conectar diretamente com a fonte, que é o Espírito de Deus, e se alimentar daquilo dali, se alimentar dele, né? Porque a nossa vida depende dele. E outro ponto que nós temos aqui nesse texto, ele fala assim: toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para irar-se. E uma das coisas que mais causam problemas na nossa vida é quando nós falamos sem pensar. Principalmente quando nós estamos magoados, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos com raiva, com ira. Sai palavras da nossa boca que a gente não consegue, às vezes, nem às vezes não dá pra voltar atrás, não dá pra falar uma besteira e depois simplesmente pedir desculpa. Não vai resolver. Por isso que ele fala, né? Nós devemos sempre estar pronto para ouvir. Por isso que nós temos aqui, 2 ouvidos. Alguém já se perguntou, nossa, por que eu tenho 2 ouvidos e só uma boca?
que eu tenho que ouvir mais, falar menos. Porque quando eu ouço, quando eu paro para ouvir o que o outro está me dizendo, quando eu paro para ouvir aquilo que o Espírito de Deus está me informando, quando eu paro para ouvir, prestar mais atenção na situação na qual eu estou vivendo, eu vou perceber que eu não preciso ficar com raiva, que eu não preciso me irar, que eu não preciso falar besteira, porque nós temos ali o Espírito de Deus nos conduzindo. Então a gente realmente precisa ter consciência disso, que a nossa vida, para que nós venhamos ser de fato ser abençoados, para que nós possamos ser de fato ter uma vida próspera, uma vida abundante, precisamos controlar a nossa língua. Precisamos saber ouvir mais. Tudo está na escuta, né? Quando a gente começa a treinar os nossos ouvidos, nós começamos a perceber e entender os mistérios de Deus nas nossas vidas. E aí algumas pessoas que não entendem ficam perguntando, nossa, por que disso, por que aquilo? Por que eu estou vivendo isso, por que aquilo? Mas na realidade, o nosso papel é dar graças a Deus. A palavra já diz isso, né? Em tudo dai graças. E nos versículos anteriores aqui de Tiago, fala que nós devemos ficar em júbilo diante das provações. Ou seja, ficar alegre diante das lutas, diante das provas, porque isso aqui vai nos gerar perseverança. E essa perseverança gera fé, que vai fazer com que nós venhamos alcançar aquilo que nós queremos, né? Só que às vezes as pessoas elas acabam se esquecendo disso, acabam se esquecendo da grandeza de Deus, acabam se esquecendo do papel delas aqui na Terra, daquilo que elas precisam fazer para crescer. Elas acabam abrindo mão mesmo dos princípios bíblicos, né, dos princípios de Deus. E aí quando ela age na força do braço dela, tudo se torna muito mais difícil, tudo se torna muito mais demorado e ela acaba não conseguindo alcançar ali o que ela quer. Ela pode até alcançar, só que ela não tem o que? Felicidade. Mais cedo eu estava estudando, né, assistindo uma outra live que eu assisto todos os dias, e a pessoa que estava falando, ele disse algo assim muito interessante. Ele falou, olha, é importante que todo mundo vai passar por um processo, cada um vai ser mais do que outros, mas uma coisa que vai fazer a diferença de cada pessoa é você desfrutar no processo, você sabe, aproveitar aquela situação, se divertir mesmo. E aí eu fiquei pensando sobre isso e é muito louco, porque quando tu aproveita o processo que você está vivendo para relaxar, quando você aproveita o processo para fazer aquilo que precisa ser feito, mas também para curtir aquele momento, você aprende muito mais, e o seu coração fica muito mais leve, né? Você não fica tão ansioso. Por quê? A nossa tendência, né, é ter um problema ali na nossa cabeça e querer de fato resolver ele, e aí não dorme enquanto não resolver, e aí você depois de uns dias pega e resolve, e aí não aproveitou nada daquilo ali que você viveu, aí quando depois vai vir outro problema e outro problema, até você, sei lá, até morrer, né, porque sempre a gente vai ter alguns problemas para resolver. Mas quando nós escolhemos aproveitar, curtir aquele momento, nós crescemos muito mais e até mais rápido, porque você não está se deixando levar por aquela situação, e sim você está conseguindo ter o controle das suas emoções. E isso é muito poderoso, né? Quando você começa a curtir o processo, quando você começa a viver ali de uma outra forma, aproveitando cada etapa, porque o que vale não é o final, né? É sim a jornada, aquele caminho que você trilhou para chegar até ali. E esse caminho ele precisa ser divertido, ele vai ter ali lutas, provas, mas ele precisa ser divertido. Ah, Michele, como que eu faço isso, né? Eu costumo sempre tirar um final de semana para poder... No final de semana, né, sempre eu tiro para poder fazer algumas coisas que eu gosto, né? Eu gosto muito de assistir filme, série. Eu gosto muito de estar com a minha família, gosto muito ali de aproveitar com o meu esposo. Então, são coisas que eu faço que eu já estou ali aliviando a pressão que às vezes eu mesmo coloco em mim, né? E isso tem me ajudado bastante. Tem me enchido muito, assim. E o fato de eu todo dia estar ensinando algo aqui, isso me alegra demais, porque
Eu gosto de ensinar, eu gosto de transmitir conhecimento, eu gosto de passar para outras pessoas aquelas experiências que eu estou vivendo, aquilo que eu estou aprendendo. Então, quando você começa a desfrutar do seu processo, quando você começa a curtir ali, nossa, eu estou passando ali por algumas coisas, mas eu estou aproveitando, eu estou curtindo, e isso vai fazer com que eu venha me sentir muito mais plena quando chegar no momento da realização do meu objetivo. Então, é isso que nós precisamos fazer mesmo, ser perseverantes, mas principalmente ter o controle o quê? Da nossa língua, ser tardio realmente para falar. Tem que ser ouvir bastante, ouvir tudo aquilo que as pessoas dizem, ouvir aquilo que a orientação dos nossos pastores, ouvir aquilo que precisa, aquilo que a outra pessoa está falando. Mas temos que demorar muito mais para falar, e isso é um desafio muito grande, né? Mas que nós venhamos ser principalmente praticantes da palavra de Deus. Não viver somente de aparência. Não viver somente na igreja eu tô bem, em casa eu tô mal. Não é assim, né? A gente tem que viver realmente a verdadeira religião. E não ser uma pessoa, eu sou espiritualizada. Não. Isso tem que estar presente, tem que ser notório. Não que você vai falar, não, eu sou assim, não. As pessoas têm que perceber em você o Cristo que você serve, né? Eu fico assim pensando, nossa, tem muitas pessoas hoje que elas estão fora da igreja, né? Que elas se desviaram, e aí elas ficam na cabeça dizendo assim, eu continuo adorando a Deus, eu continuo gostando de Deus, Deus está comigo e tudo mais. Com certeza Deus está com ela. Só que ela parou de estar com Deus. Por mais que ela fale de Deus, não é mais a mesma coisa, né? Então ela precisa viver aquilo dali, praticar aquilo dali, né? Não podemos ser somente pessoas de aparência, né? Esse final de semana eu estava conversando com algumas pessoas e eles estavam reclamando assim da família deles, porque que se dizem ser cristãos, mas não agiam como tal. E isso é um problema assim muito profundo em várias famílias, em várias pessoas que hoje estão na igreja. Por quê? As pessoas elas acabam confundindo muito e acabam com o tempo, né, elas disseram assim, isso daqui eu faço porque é da vontade de Deus, isso daqui eu sei que Deus precisa, mas eu não vou fazer não. Esse fulano de tal eu vou perdoar, mas fulano de tal eu não vou perdoar porque ele não merece e tudo mais. Então, não tem como servir dois senhores, não tem como ter posicionamentos diferentes. O que é preciso fazermos é viver o evangelho, viver a lei, viver a palavra em todos os momentos, em todas as áreas, não só de aparência, não só em alguns momentos, mas em todos os momentos. Porque quando nós fazemos isso, nós verdadeiramente estamos servindo a Deus, estamos nos alegrando nele e fazendo a vontade dele. Esse tem que ser o nosso objetivo. Não só viver de aparência ou dizer assim, fulano de tal fez isso comigo, esquece. Quando a gente fica perdendo tempo com mágoa, com rancor, com sentimento, com ressentimento, a nossa vida fica totalmente atrasada. E não é isso que nós queremos, né? Não é isso que nós podemos deixar acontecer. Amém? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nós te damos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigada pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua bondade e benignidade. Que o Senhor venha estar, meu Deus, comigo e com todos, meu Deus, que assistem esse vídeo. Meu Pai, que o Senhor venha nos direcionar, venha nos mostrar a Tua vontade para as nossas vidas. Nós abrimos mão do nosso eu, nós abrimos mão, meu Deus, daquilo que nós queremos em favor do Teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha uma quarta-feira maravilhosa e lembre-se disso. Seja tardio para falar, mas seja bem apressado ali para ouvir. Ouça mais e fale muito menos, mas principalmente seja praticante da palavra do reino de Deus. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã, quinta-feira, estaremos juntos às 6h27. Beijão!